essas obras à distância não é uma coisa nova para você, né? Não é que começou, porque tem essa coisa da pandemia agora, que todo mundo foi online, faz trabalho de casa, não sei o quê. Para você já é uma coisa que já vem há muito tempo, né? Eu te conheço há muito tempo, porque eu sei disso. Já faço há mais tempo, já faço há bastante tempo. E o que eu posso te dizer disso? Que tem uma base que é a organização desse processo, né? Eu vou ensinar isso melhor e mais na jornada, né? Mas eu hoje vou ensinar aqui uma maneira, uma base que eu acho que vai já ajudar muito, assim. Quem tem esse problema já vai ajudar muito, né? É uma base de organização dessa rotina de obra, né? Eu adoro falar a palavra organização, porque usar o termo organização, porque organizar é uma questão bem interessante, organizar, né? Várias coisas, não só na obra, em várias situações você conseguir organizar. Agora, como organizar? Porque organizar tem mil maneiras, né? Você pode organizar bem e não organizar bem, né? Sim. Mas o que você organiza na obra, por exemplo? O que dá para organizar dentro de uma obra? Você pode falar alguma coisa assim? Sim. Então, tem duas maneiras de você organizar do ponto de vista que eu estou falando. Duas maneiras que você pode organizar uma obra. Uma é fisicamente, que também eu acho, assim, lamentável quando você vai numa obra que por estar em obra tem uma zona, né? Tem uma, assim, muito suja, muito desorganizada. Isso também atrapalha o andamento da obra. Além de ser, assim, claro, visivelmente difícil operar bem com uma situação assim, mas ela é uma organização física, vamos dizer assim. E tem essa organização que é uma organização estrutural, que é dessa que a gente está falando aqui, né? Que é você organizar, basicamente você vai... eu vou falar mais dela, eu vou falar um pouco aqui, porque não vai dar para falar muito, mas assim, do que eu vou falar mais na jornada, mas aqui já vou dar uma boa... noção dela, né? Então, assim, você vai numa obra, você vai lá esclarecer dúvidas, vamos dizer, que você é um arquiteto, você não é nem arquiteto, né? Mas, assim, vamos dizer que você fosse arquiteto, eu sou arquiteto, eu vou na obra, então eu não tenho experiência de obras, assim, não tenho experiência nessa organização. Eu vou à obra, e aí eu passei anos achando que a gente tinha que chegar na obra e esperar, ir para lá com a expectativa de ver coisas que não estão boas e outras que estão ruins, né? Tão boas ou não, e comentar sobre elas e então, fazer uma fiscalização. Não deixa de ser, tá certíssimo, é isso aí, tem que fazer isso. Mas talvez não seja só isso que você precise fazer, né? Porque se você chega na obra e está vendo um detalhe com um cara na sala do piso, esse negócio demora, você está vendo com ele, nada anda ali, não sei o quê, não, então vamos tentar ir. Você está um tempão ali, e você está prevendo ficar nessa obra tipo umas 5, 6 horas. Aí você está lá olhando aquele detalhe no piso, não sei quanto tempo, e aí, daqui a pouco, ele acabou, aí você fala, alguma coisa mais? Vocês têm alguma coisa para ver? Aí a pessoa, ninguém fala nada, você dá uma olhadinha assim geral e vai embora. Você foi à obra? Foi. Você cumpriu a sua tarefa? Sim, mas talvez ficou coisa faltando, coisas até, não só uma, né? Faltando ter um olhar seu, aproveitar essa sua ida à obra, né? Melhor. Então, o que acontece quando você não faz isso? Quando não tem isso? Talvez tenha coisas que vão ficar, que elas vão ficar lá para frente, quando já está em outro estágio, que é mais complexo, mexer, e que você não viu antes, você viu naquele estágio. Vendo naquele estágio, vai ser mais difícil você resolver, vocês, né? A obra, as pessoas da obra. Isso ser resolvido de uma maneira mais tranquila. Às vezes complica, né? Se tem um negócio que errou, sei lá, eu já vi 1000 vezes isso acontecer. Então, assim, o cara que estava medindo a altura do degrau, ele errou a altura do degrau, só que é uma escada. E aí você estava olhando do outro lado, você não chegou naquela escada. E olhou até para ela e falou, pô, tá legal, que bom que eles já estão fazendo a escada. Ele não tinha dúvida, você também não olhou. Então, assim, não é que fique claro, não é que a culpa de tudo na obra é esse acompanhamento, não. Porque também eles são responsáveis pelos que eles estão fazendo. Tem um projeto detalhado lá para você ver, para você usar, né? Mas, se você consegue antecipar alguma coisa, adiantar o que é
visível, é o que é possível, olha quanto problema você evita. Você já pensou um degrau errado numa escada? Aí fez a escada toda, depois vai fazer o quê? Vai encher os pedacinhos para ficar na altura certa? O que vai fazer? Aí vai ter que pensar uma maneira de arrumar esse degrau errado. Então, assim, você pode evitar isso se você se organiza para ir para essa obra, né? Você vai ter mais chances de evitar questões e se você tem uma organização boa para ir para essa obra, você talvez nem precise lembrar, porque também tem isso. Você chega na obra, aí você tem tanta coisa para ver, e aí você esquece Gente, eu nem entrei naquele banheiro hoje. Gente, será que fizeram alguma coisa lá? Que esqueceu que é tanta coisa para se fazer, detalhes para serem vistos e tal. Imagino. Isso pode acontecer, isso bastante pode acontecer, né? Então, a base realmente é essa organização para você conseguir. E como é que você consegue, né? Muitas vezes também tem muita gente te chamando na obra. Um chama para um lado, outro chama para o outro. Aí você sai da obra com uma sensação boa de que dever cumprido. Você resolveu com o negócio com o marceneiro, resolveu 3 coisas lá, 4 coisas com o empreiteiro. O pintor estava perguntando uma coisa e o cara do telhado te perguntou não sei o quê. Dá uma sensação de que está resolvido. E muita coisa você resolveu, sem sombra de dúvida. Mas você não sente que você tem um andamento dessa obra na mão. E não tem. Né? E você não tem. E talvez você até acha que tenha, até começar a acontecer problema. Porque, pô, mas você não me falou isso. Mas aquele dia você veio e você estava tendo tanta coisa para fazer, tinha tanta gente falando com você que eu achei que eu podia deixar para depois. Não achei que isso ia piorar, o problema ia piorar. E aí piora, né? Então, assim, é necessário ter eu chamo de listas, né? Que eu amo listas. Então, eu chamo de listas. Amo listas porque facilita a vida, né? Eu não faria metade, 1/3, eu acho, do que eu faço hoje se eu não tivesse minha mania de organizar a agenda com lista, né? Então, assim, isso facilita muito. Por quê? Porque você não tem que lembrar de tudo quando você chega na obra. Minha memória é boa. Não é nem questão de memória, porque distrai. A memória também, que bom que sua memória é boa. A minha não é não, mas que bom que a sua é boa. Mas é porque distrai, muitas vezes distrai, né? E questões que distraem e são coisas. A obra, ela tem vários encadeamentos. E aí você perdeu aquele negócio, aquele elozinho aqui, aí pro próximo, aí tem que lembrar desse, daquele. E aí, de cabeça, é tenso, sem necessidade. Então, você pode fazer as minhas tais listas, né? 2 listas que eu sugiro que você faça, de uma maneira bem simplificada, tá? Nós estamos falando de uma maneira bem simplificada, né? 2. Organização, nós vamos fazer 2 listas bem simplificadas. Uma é que você leva quando você está indo à obra, que é fruto da lista da semana passada. Na verdade, você começa com uma, ela vai virar 2, né? É bom que ela vire 2 com uma agenda também, né? Porque tem coisas que não são só, são coisas que não são só para a semana seguinte, tem coisas que são para daqui a um mês, né? E tal. Isso eu estou contando uma maneira bem simplificada dessa organização. É a organização básica, né? Não é a melhor organização, mas é a básica, aquela que você pode fazer amanhã, né? Quando você for à obra, amanhã você já pode começar. Então, você vai chegar nessa obra com essa lista que você trouxe na semana passada. E nessa lista, você olhou o quê? O que não estava, se estava ok. Então, a pessoa estava pintando a parede da sala. E aí, você botou lá, conferir se pintou, conferir pintura a parede da sala. Isso é um item da sua agenda, da sua lista. E aí, outro item é ver se o marceneiro vai no dia semana. Ele falou que vai me falar semana que vem se vai dia tal. Então, ver se o marceneiro vai dia tal. E assim você vai fazendo essa lista do que você viu na semana anterior. E essa lista você vai checar nessa semana. Essa semana era para estar pronta aquela parede que o cara falou que levava uma semana para pintar. Ou então ele falou 10 dias, você bota para ver essa semana, e quando você for na semana que vem, você põe na sua lista também, né? Então, você vai acompanhando esse cronograma do que está sendo feito, e você vai começar a tomar mais posse, conhecimento dessa sequência, porque muitas vezes, se o arquiteto é novo,
novo e meio novo também, tá? Se não tem pouca experiência, ele não tem muita noção dessa sequência de obra. Que tem uma sequência básica, que eu vou até falar lá na jornada também, a gente vai falar disso. Mas, às vezes, nessa obra, alguma coisa não vai poder ser aquela sequência, vai mudar. Então, na dúvida, você não chega lá e fala pro empreiteiro, mãe, semana que vem você vai fazer isso, porque está aqui na lista que isso aí é depois daquilo lá. Não. Uhum. Melhor você, ou por não saber, ou na dúvida, ou para interagir com ele, você fala, semana que vem, qual é a sua previsão, qual o seu planejamento, né? Uhum. Isso vale, gente, mesmo que você tenha um cronograma bem bom de obra.